Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje eu vou retomar um quadro que eu fazia no Instagram e muitas pessoas gostavam, que é o Dicionário do Investidor. Nesse Dicionário do Investidor, basicamente eu explico o que é um termo do mundo dos investimentos, né, que é comum para quem vive nesse meio, mas que não é tão comum para quem não está acostumado a investir. Resumindo, é um dicionário mesmo. Quero saber o que significa essa palavra? Vem para o Dicionário do Investidor que eu explico para você. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é benchmark. Tá preparado? Solta a vinheta aí. E aí uma coisa que eu vou pedir, se você é guerreiro ou guerreira desse canal, já deixa o like porque você sabe que esse vídeo é bom. Então, primeira parte, o que é benchmark? Bom, benchmark é uma palavra usada também em outros ramos, por exemplo, em computação, você quer ver se um computador é muito bom ou não, você roda um benchmark e vê a pontuação dele. Mas e no mundo dos investimentos? Você sabe o que significa? O melhor jeito de começar entendendo o que é um benchmarking é traduzindo isso. Benchmark nada mais é do que uma referência. A própria tradução já ajuda a gente a entender o que é um benchmark de fato. Por exemplo, se eu vou criar um fundo de ações, ou seja, eu tenho várias ações na minha carteira e eu sou um fundo, eu vou usar o Ibovespa como benchmark, por exemplo, ou seja, como referência. E se o meu fundo de ações estiver rendendo mais do que o meu benchmark, eu estou indo bem. Quer dizer que o meu fundo está rendendo mais que a média das ações do Ibovespa. Agora, se o meu fundo deu um desempenho pior do que esse benchmark, quer dizer que o meu fundo não está desempenhando tão bem assim. Ou seja, você coloca uma referência. Os próprios fundos, quando são criados, eles dizem qual é a referência, o que eles querem superar, o que eles querem bater. Então, por exemplo, fundo de ações, eles vão usar o Ibovespa como benchmark. Um fundo de renda fixa, eles vão usar, às vezes, o CDI como benchmark, que nada mais é do que a taxa Selic. Então, se o meu fundo de renda fixa está rendendo mais do que a taxa Selic, poxa, eu estou acima do benchmark. Pegou a ideia, né? Agora, se meu fundo está rendendo menos, eu estou abaixo do benchmark. E eu peguei um exemplo para mostrar aqui para vocês. Olha, eu estou aqui na XP e aqui tem um fundo de investimentos de renda fixa, esse FIRF. É isso que significa esse código aqui. E se a gente for dar uma olhada nesse investimento, olha só, esse gráfico branco, essa reta branca que está aqui, é o CDI, tá? Que é o benchmark, agora você já sabe. Já essa reta em amarelo que está subindo aqui é quanto o fundo de fato rendeu. Então tá vendo que ele está comparando o fundo com o benchmark, a referência? Agora até olhando aí num panorama maior, dá para ver se o fundo ficou acima ou abaixo da referência que ele estipulou para ele. E se a gente descer mais um pouquinho aqui no portfólio do fundo, ó, você acha que o benchmark dele é o CDI. Ele mesmo diz aqui, ó, o meu benchmark, a minha referência é o CDI. Só que com isso, tem alguns pontos positivos e negativos. O que eu quero que vocês reparem agora? O benchmark, ele também serve para um fundo cobrar mais ou menos de você. É isso mesmo. Alguns fundos, eles dizem assim, ó, beleza, a referência é o CDI, a referência é o Ibovespa. Se eu render mais do que a referência, eu quero uma taxa a mais por isso, porque o meu trabalho foi muito bem feito. Se eu ficar abaixo do benchmark, aí você me paga só a taxa básica, a taxa mínima. Olha só isso na prática. Por exemplo, esse fundo daqui ele deixa bem claro, a taxa de administração é 0,5%, 0,5%, uma taxa até aí ok, mas a minha taxa de performance é de 20%. O que ele quer dizer aqui, ó? Vamos supor que meu benchmark é 100% do CDI, aí eu vou lá e rendo 150% do CDI num determinado mês. Quanto que eu excedi aqui? 50%. E qual que é a minha taxa de benchmark? 20%. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 50%, que é o excedente, e vou pegar 20% dele. E esses 20% vai ficar pro fundo. Quanto que é 20% de 50%? 10%. Ou seja, ele vai pegar desses 50, 10 para o fundo e os outros 40 fica para você. Acho que deu para entender, né? E aí, nesse próprio fundo que eu estava mostrando para vocês, olha, deixa claro aqui, ó. O CDI subiu 0,97, o meu fundo subiu 1,43 no mês de janeiro.
Então, a porcentagem sobre o CDI foi de 147%. Ele rendeu 47% a mais do que o CDI, ele superou o benchmark. Já em fevereiro de 2023, por exemplo, o fundo rendeu 0,67% e o CDI 0,92%. Então ele só rendeu 72% do CDI. Ele ficou abaixo do seu benchmark e não cobrou taxa de performance, por exemplo, em fevereiro de 2023. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é benchmark e que ele sim é muito importante na hora de avaliar um fundo. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele está acima ou abaixo do benchmark e ainda mais, se ele vai cobrar uma taxa de performance por ter superado esse benchmark, que é o que a gente acabou de fazer. Se você gostou desse estilo de vídeo, desse quadro Dicionário do Investidor, deixa o seu like e comenta aí, poxa, gostei, faz mais assim, que a gente vai trazendo o significado de outros termos do mundo dos investimentos para você. Te espero até a próxima quarta-feira às 18 horas, que é quando lança vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!